Olá! No vídeo de hoje nós vamos ver sobre uma questão interessante que é a seguinte: existe alguma explicação psicológica para o fato de que as pessoas comumente têm vergonha de falar sobre o assunto masturbação? Ora, a explicação que tem para essa vergonha de falar sobre esse tema é a mesma de origem sociocultural, quer dizer, desde que somos pequenos, é comum que as crianças tenham os adultos aos seus redores, não conversam sobre o tema da sexualidade, qualquer assunto, o básico, que é de onde vêm os bebês, por exemplo. A criança cresce observando os adultos ao seu redor, omissos em relação a esse assunto. O assunto sexo, o assunto corpo, geralmente ele não é falado. Então, a criança já capta desde pequena essa mensagem subliminar de que os adultos, as pessoas, fogem de falar desse assunto. Então, é um aprendizado cultural, né? Então, em primeiro lugar, é esse o fator, é o fator cultural, é a falta do hábito de se conversar desde pequenininho com tranquilidade sobre o corpo, sobre as suas partes íntimas. Então, isso leva, assim, ao pudor de falar, de conversar sobre sexo de forma geral e, em particular, sobre o tema masturbação. Até porque também tem um outro fator, a masturbação é realmente uma questão muito íntima, muito da privacidade de cada pessoa, né? E assim como o início da vida sexual também para os jovens, e quando se inicia sexualmente, as crianças, sobretudo as crianças, não digo os pré-adolescentes, sobretudo as meninas, elas reservam, né, com quem vão contar a respeito da sua experiência. É a intimidade, né? E a intimidade requer sempre realmente uma reserva, né? Ser um assunto para pensar consigo próprio. Mas eu acho que a gente precisa, né, superar isso e começar a conversar com as crianças desde pequeno a respeito do corpo, explicando que as pessoas se tocam, que é saudável, que é comum e que não há nada de errado com isso, né? Então a questão ela é bastante cultural, ela é bastante histórica, e nós temos que romper um pouco esse ciclo, né, bastante vicioso em que a gente se encontra. Às vezes as pessoas pensam, há pessoas que pouco se masturbaram, ou que dizem que não se lembram de ter se masturbado na pré-adolescência ou adolescência. Primeiro, que é possível ter havido esquecimento, né? E segundo, que é possível também que muitas pessoas tenham procurado não fazer com tanta repetição como outras pessoas, né? Talvez por se sentirem envergonhadas, talvez por acharem realmente que isso é errado, né? Às vezes uma influência também de uma formação religiosa. Mas eu acredito que mesmo pessoas que quase não praticaram, que praticaram pouco exercício masturbatório, ela pode vir a ter uma vida sexual satisfatória, sim, quando jovem, quando adulto. Eu não vejo como uma equação assim linear, né? É preciso masturbar-se, ter esse exercício na fase da infância, da adolescência, para que tenha uma vida sexual saudável. É bom, é um exercício bom, vai contribuir sem dúvida, mas se for vivenciado, como já falei, sem culpa. E a pouca prática ou desse exercício não significa que a pessoa não possa ter uma vida sexual saudável, mesmo porque o relacionamento com seu parceiro, se ele for positivo em N aspectos, o conjunto, né, o conjunto da relação, da interação sexual com o parceiro, e sobretudo se houver amor nessa relação, então acho que supera, né, pode superar bastante a falta desse exercício que a gente chama de um treinamento para a vida adulta, tá certo? Então eu não gosto de entrar numa atitude assim, que tem que dizer, é preciso se masturbar porque é um treino, quem não fez, não é assim. E também eu acho que existem adultos que preferem não se masturbar, é uma questão de opção, e as pessoas se sentem bem assim,
Então a gente precisa respeitar também e não podemos entrar num movimento assim intimidatório, né, criando uma regra geral de que de incentivo à masturbação ou colocando como uma condição sine qua non para uma vida sexual ativa e realizável, ok? Hoje a gente observa uma realidade nas escolas, uma realidade nas famílias, que é o silêncio, né, sobre essas questões da vida sexual, sobre as questões do sexo com as crianças. Seja o não conversar, não explicar de forma correta e natural de onde vêm os bebês, seja conversando sobre a prevenção ao abuso sexual, seja conversando sobre o desenvolvimento, né, da menstruação nas meninas, o desenvolvimento também da fisiologia no menino. Então, essa omissão toda que a gente vê na família e na escola, né, não falando inclusive sobre masturbação, isso tudo nós temos que mudar, gente, tá? Porque quanto mais a escola silenciar e não tratar com as crianças, mais e mais nós teremos pais porque esses alunos que hoje estão na sala de aula, o dia de amanhã serão pais, serão mães e também vão silenciar com seus filhos. Então, eu acho que para mudar realmente isso é preciso começar na escola, muito importante. A escola está preparando futuros pais, futuros mães que se aprendem desde a adolescência, desde a infância a conversar com naturalidade, vão fazer isso com seus filhos também, para que a gente possa formar adolescentes e jovens que tenham uma visão mais natural e positiva da sexualidade, sem tabus, sem esses ranços, né, que a gente aprende a ter, infelizmente, na infância por conta da omissão e do silêncio dos adultos, na escola ou em casa. Vamos virar esse jogo. Muito obrigada, e se você gostou desta série e deste vídeo de hoje também, eu espero que curta, que compartilhe com seus amigos. Muito obrigada!